Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React. Nesta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo, que logo mais aí entrará em campo para enfrentar o Corinthians, partida válida aí pela Copa do Brasil, o primeiro duelo aí da semifinal. Então já deixa aquele like se você é novo, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte aqui. No dia seguinte, né, ao retorno de data FIFA, mas diz muito que é a CBF. Então, assim, o jogo ele ficou como se fosse uma disputa entre os clubes. Então, o Flamengo ele se vê na posição de que a reclamação do Corinthians é por pegar o Flamengo com seus principais jogadores. Sim. Sendo que não é esse o ponto, imagino eu, né, principal do Corinthians. Não é sobre o Flamengo estar com os seus jogadores à disposição. Claro. É que ele também foi prejudicado num contexto de data FIFA, numa partida muito importante que ele vai precisar dos seus jogadores no seu melhor nível físico. Então a CBF, ela toma as decisões em que ela consegue colocar os clubes contra os clubes. Então eles criam uma disputa entre eles ali, e a CBF que tomou a decisão, não vai acontecer nada com ela, porque é esse modus operandi. Assim, indo nessa questão da intenção do Corinthians, se quer também mesmo que esteja certo, jogar contra um Flamengo desfalcado, esse é um ponto. Mas a questão do Campeonato Brasileiro, que é um assunto que eu acho que nessa discussão ele já veio à pauta, mas menor do que outros. Porque, por exemplo, Vasco quer o G4 do Brasileiro. Mas, obviamente, uma semifinal da Copa do Brasil é mais importante. Para o Flamengo e o Galo, indiscutivelmente, a semifinal é mais importante. Óbvio que uma semifinal, individualmente falando, é mais importante que um jogo aleatório do Brasileiro. Só que o jogo que puxaram do Corinthians é contra o Furacão, que é confronto direto. Exato. E a gente tá falando da luta do Corinthians contra o Z4, que eu acho que muito corintiano vai falar, claro que a semifinal é importante, mas precisa ganhar no Furacão. Claro. Eu queria que você falasse um pouco desse tema, mas André. Claro, as coisas estão todas interligadas, né? E o casuísmo é muito claro, tá, né? As pessoas, eu acho que o ser humano é um pouco assim também, as pessoas se preocupam com o que aperta o calo delas, né? E depois os demais que se virem, aquela história do cada um com os seus problemas. Mas no caso do Corinthians, a mudança o prejudica demais. É muito evidente e é preciso que as pessoas entendam isso. O Corinthians e o Vasco, neste imbróglio todo, estão sendo prejudicados por uma mudança que, ainda que se alegue, mas só o clube mandante, a televisão que tem os direitos. A CBF, a organizadora da competição, ela está trocando data de partida o ano inteiro, há décadas aqui no Brasil. Isso sempre acontece, troca data, muda o horário e tal. É o completo desrespeito pelo que está programado. A gente falou ontem a respeito de torcedores, e quem está interessado em ver o jogo em tal dia, vai ser nesse dia? Não, vai ser em outro dia? Vai ser nesse horário? Não, mas e os compromissos das pessoas? E o público, sabe? O Corinthians está, entre Corinthians e Vasco, eu acho que o Corinthians é quem se vê numa situação mais precária. Sim. E o presidente Augusto Melo declarou publicamente que o clube não vai aceitar isso. Não sou eu que estou dizendo o que ele disse. Ele disse exatamente essa frase: o Corinthians não vai aceitar isso. Eu não sei se com essa frase ele quis dizer o Corinthians vai à justiça e tal. O Corinthians não vai aceitar. Se ele disse não vai aceitar, não pode aceitar. E a gente sabe o que é que vai acontecer, né, André? Vai acabar aceitando, porque vai ficar aquela história, a gente não vai entrar em campo, vai ser WO, e ele vai ficar com essa frase, nós não vamos aceitar, mas no final vão acabar aceitando. É uma competição que oferece dinheiro interessante. O STJD, a gente também já imagina qual vai ser a decisão do STJD. Vai continuar tudo do jeito que já estava, né? Do jeito que eles marcaram pela segunda vez, com a mudança. E o Flamengo tem tanta certeza disso, né? É tão óbvio que isso vai acontecer, porque... Que dá essa entrevista, de que não adianta, não vai mudar, gente, já está tudo feito. Vocês estão perdendo tempo. Muito tranquilinho. Inclusive, vão entrar na justiça no apoio à CBF, ao Flamengo. Ô Mari, pensando nisso, assim, você entra aqui, você imagina que essa rivalidade entra em campo também? Veremos jogos mais quentes, principalmente Flamengo e Corinthians? Acho que deu um outro tom também, né? Subiu um pouco, na verdade, o tom, assim. A preocupação do Marcos Braz, ela está diretamente ligada à arbitragem, mas eu acho que vai além disso mesmo, porque ali virou uma questão política entre os dois clubes também, né? Um atacando o outro, a gente não viu ainda
uma resposta direcionada do Corinthians ao Flamengo, mas o Flamengo já se colocou nessa condição. Então, com certeza, sobe um pouco o tom. Eu queria te ouvir também sobre esse tema, né? Porque a gente está falando de um jogo que não precisa de um subtítulo, né? Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, em qualquer contexto, é isso. Só que agora é Corinthians e Flamengo, saída do Tite, chegada do Felipe Luiz, disputa fora do campo, os dois precisam... Tá cheio de subtítulo. Claro. Queria que você falasse. Foi contra o Flamengo que o Corinthians começou a se encontrar em termos de postura na partida do Campeonato Brasileiro em Itaquera, que o Corinthians venceu. Até os dirigentes do Flamengo disseram hoje que as bolas estavam murchas. Olha o tipo de comentário. As bolas, falaram sim da pressão. As bolas estavam murchas e tomara que as bolas nesse jogo da Copa do Brasil estejam com as libras corretas e tal. As bolas murchas, elas prejudicam alguém? Ou, né, se joga com quantas bolas? Né? Não é a mesma bola? Então, o que se diz publicamente no futebol brasileiro é porque é todo dia, então o volume é muito grande. Mas deveria ser registrado para ser usado depois como história, sabe? Olha, esse dirigente, esse jogador, esse treinador, essa das bolas foi demais. E o Flamengo com troca de comando, Felipe Luiz assumindo, o Corinthians tendo sido derrotado no Clássico contra o São Paulo, era outra competição, mas aumenta a pressão, volta-se a se falar em risco de rebaixamento de maneira mais preocupante no Corinthians, o ambiente muda, as partidas todas ganham importância, independentemente de serem pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana ou de novo pelo Campeonato Brasileiro. E tem também essa questão da mudança, os dois clubes eles estão travando uma batalha de argumentação, provavelmente no STJD, com outros clubes envolvidos. E então eu acho que o jogo ele passa a ser disputado num outro clima, além do óbvio, uma partida decisiva, valendo a passagem para a final da Copa do Brasil. Pois é, eu estava tentando pegar aqui o trecho da nota do Flamengo, quando eles falam que a CBF, que sempre busca isonomia, é democrática e faz muitos elogios à CBF, porque esses elogios logicamente que eu espero que o Flamengo leve para todo sempre, pelo menos para o restante da temporada, pensando exatamente assim da CBF, que olha para a competição com respeito, e se a CBF olha para a competição com respeito, com isonomia, com democracia, eles devem imaginar isso também da arbitragem, que é da CBF. Bom, hoje teve a apresentação do Flamengo, Felipe Luiz, o novo treinador do rubro-negro carioca, e a gente mostra para vocês. A entrada na sala de coletivas lotada parecia a mesma de 5 anos antes. Quer dizer, ele estava, né? Só, de repente, está frequentando salinhas diferentes ali no Ninho do Urubu. A gente já vai falar sobre a história do Gabigol, que, obviamente, o Felipe Luiz falou sobre o tema e falou coisas muito legais. Mari, começando contigo, não é interino. Não, né? Contrato até 2025. Até o fim de 2025. Queria que você falasse sobre essa, não sei se a palavra pode ser a aposta do Flamengo por ele ser jovem. E, ao mesmo tempo, essa coisa que ele falou dos prós e contras de conhecer todo mundo tão bem, né? Porque conhece todo mundo tão bem, mas vai ter que tomar escolhas que talvez velhos amigos não fiquem felizes. E ele parece muito tranquilo em relação a isso, né? Assim, primeiro que a coletiva foi muito boa. É muito bacana ver, né, um personagem jovem do esporte, jovem tanto de idade quanto agora no cargo de treinador, com essa vontade realmente realizando um sonho, né? E a forma como ele se coloca ali é muito legal. E ele parece super confortável nesse sentido, assim. Ou pelo menos ele demonstra ter uma segurança do que hoje é o Felipe Luiz. Hoje ele é o treinador e se ele precisar contar com o jogador X ou esperar um pouquinho para contar com o jogador Y, independentemente do tamanho, parece que está tudo bem ali, né, na visão dele. Assim. Ele demonstra estar muito seguro com essa posição. Então, não demonstrou em nenhum momento ali da coletiva insegurança com o cargo ou nervosismo. Não, ele se coloca muito consciente do tamanho agora do desafio que ele terá, e claro que isso a gente vai conseguir ver ao longo das partidas. O que você tinha me perguntado? Desculpa, esqueci. Não, dessa coisa dos prós e contras. Dos prós e contras, exatamente. E agora ele falando sobre a equipe, ele também tem muita convicção na maneira como ele imagina. E ele fala de certos ajustes necessários, né? Estou muito curiosa para ver isso. Porque ao mesmo tempo que ele elogia um sistema defensivo, fala de equilíbrio, ele deve promover algumas mudanças no que ele imagina do lateral que apoia mais, do lateral que defende mais, do lateral mais técnico.
Vai usar o Léo Ortiz como zagueiro, com qualidade na saída do jogo, vai usar ele como volante, igual o Tite deixou esse legado. Então, acho que tem algumas situações que a gente vai conseguir observar na partida de amanhã. Ô, André, eu gostei muito, assim, não é que eu gostei, mas eu pensei que o Filipe Luís seria a única solução realmente para esse momento do Flamengo. Ele foi escolhido e na entrevista, além de ele estar muito à vontade, eu acho que ele deixou o torcedor do Flamengo muito feliz, muito empolgado. Você sentiu essa firmeza? Você consegue dizer algo apenas pela entrevista coletiva ou só quando a bola rolar? Não, a gente pode falar sobre a entrevista, né? É o que a gente tem nesse momento. A gente não viu o time do Felipe jogar ainda. Daqui a algumas horas a gente vai poder falar sobre o primeiro jogo do time dele. E é natural que ele se sinta confortável ali. Ele tem, apesar de estar no início da sua primeira experiência como treinador de time profissional, ele tem no seu currículo uma grande vantagem em relação aos antecessores dele no Flamengo. Ele conhece os superiores muito bem, porque o clube é como se fosse a casa dele, as peças fundamentais do elenco eram colegas dele e ele conhece os dirigentes. Os treinadores anteriores não conheciam os dirigentes do Flamengo. Foram apresentados a eles no dia em que chegaram, mas só podem dizer que os conheceram de fato no dia em que saíram. O Tite foi o último. E o Filipe Luís sabe muito bem quem são as pessoas que tomam conta e tomam decisões no departamento de futebol do Flamengo, porque é com essas pessoas que ele está lidando e vai ter que lidar. São essas pessoas que vão avaliá-lo e são essas as pessoas que, talvez, se as coisas não andarem bem nesse seu primeiro trabalho, pressionadas pela arquibancada do Maracanã e da mídia social, vão apressar a carreira do Felipe para outro lugar, como aconteceu com outros. Tomara que não seja assim e que esse primeiro passo dele seja condizente com a capacidade que ele tem, o tipo de pessoa que ele é. É uma pessoa rara no futebol, basta falando numa situação de extrema pressão desde já. Totalmente tranquilo, se sentindo preparado. Isso é fruto da convicção que ele tinha que ele queria ser treinador. Aquilo que ele fez nos últimos 2 anos da sua carreira como jogador, o que ele foi absorvendo. Participava de grupo de estudos enquanto jogava. Então, sugava treinadores sobre ideias, sistemas, como tomar decisões em determinados momentos, substituições. Ele já é técnico há algum tempo, ele só vai começar a trabalhar com a mão na massa agora numa equipe profissional nessa semana. Então, é natural que ele se sinta assim. Eu achei ele muito tranquilo, não me surpreendeu. E ele tem, como uma das suas últimas inspirações, o período com o Jesus, né? E pelo que dizem as pessoas que conversam mais frequentemente, são mais próximas do Felipe, o jeito do Jesus ver o futebol é algo que o estimula, é algo que o influencia. Mas ele também deve ter percebido como o Jorge Jesus lidou com o departamento de futebol do Flamengo. Então, nessa página do manual do técnico, como se portar com relação a dirigentes, as outras áreas do departamento de futebol e principalmente como se relacionar com os jogadores, ele deve ter feito um curso intensivo com o Jorge Jesus, que é lembrado muito pelo time que ele montou, pelo futebol encantador que o Flamengo jogou naquele período, mas muita gente tinha dúvida quando ele renovou o contrato dele para permanecer e depois mudou de ideia e foi embora, com a multa sendo paga. Muita gente no Flamengo tinha dúvida se a continuidade dele seria benéfica para os objetivos do clube, porque ali o relacionamento talvez tivesse desgastado demais. Tem uma coisa... É assim, né? Às vezes puxa-se uma corda e ela fica muito esticada. Tem isso. Tem uma coisa que eu acho muito legal da entrevista dele, quando ele fala assim, eu vou precisar de todo mundo, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Então ele chega, coloca a humildade também ali, vou precisar da torcida, vou precisar dos jogadores, vou precisar de todo mundo, mas vai dar a vida pelo Flamengo. Então é importante que ele chega com humildade, mas ele mostra muita segurança logo depois da entrevista, né? E é um ponto importante até, Mari, porque você citou de certa forma, a gente citou, mas você foi específica ontem, numa certa desconexão do Tite com a torcida, e a gente sabe que
todo time tem a sua alma, mas o Flamengo é muito particular nessa coisa do torcedor se enxergar no clube, especialmente na figura do técnico. Primeiro, o que você achou da coletiva? Se ele passou uma mensagem que você acha que o rubro-negro pega. E a pergunta que eu vou te fazer, ela obviamente, a sua resposta não vai ter como... É palpite mesmo, é feeling. Que Flamengo você acha que a gente vai ver amanhã? É pouca coisa, pouco tempo, as ideias, você acabou de falar o lateral que apoia, o lateral que... Sim. O que você acha que é capaz de ter o toque dele nessa primeira escalação? Vou começar por essa. Eu acho que o primeiro de tudo vai ser um Flamengo mais leve. Isso com certeza, assim... Até da parte anímica, né, da situação. Sim. E eu não estou falando aqui que os jogadores tinham algum problema com o Tite ou que o ambiente interno estava... Não, não é sobre isso. É sobre você realmente agora ter ali né, que já esteve com você agora à beira do campo, nessa troca em que um entende o outro. Até pouco tempo o Felipe estava ali no lugar desses jogadores. Então, imagina um Flamengo muito mais leve. Um Flamengo... que sabe, óbvio, da responsabilidade, mas com uma capacidade maior de aproveitar a partida, de jogar o que sabe, de jogar mais leve, de realmente entender a responsabilidade, mas fazer isso de uma forma um pouco mais tranquila. Agora, eu acho que ele se comunicou super bem com a torcida, né? Sim, super bem, assim, desde o momento que ele fala... A torcida tá empolgada, né, mãe? Exatamente. Primeiro que ele passa, é isso que a gente falou, ele passa uma segurança muito legal. Fato. Muito legal, assim. E em nenhum momento ele escorrega, ele se coloca ali como... Ele foi muito profissional, assim, em tudo que ele falou, da maneira como... Em nenhum momento ele ou jogou muito para a torcida ou tirou muito, ele foi ali num tom quase que perfeito e com certeza a torcida se espelha, né? Agora ela sente que realmente, de fato, tem um representante ali, mas é isso, a gente sabe como a torcida do Flamengo é. Né? Vai ser jogo a jogo, talvez pegue um pouco leve no sentido de resultado, mas ele fala sobre minimamente um time competitivo, então ele não pode garantir o resultado, mas ele espera sim que os jogadores eles entrem para buscar o resultado. Então a torcida ela vai conseguir olhar o desempenho de cada atleta e hoje ela já sabe quem que está dando mais, quem que está dando menos. E aí esse equilíbrio o Felipe vai conseguir trazer amanhã. E a gente falava ontem, André, sobre como é que ele vai lidar com esses jogadores que estavam ao lado dele há pouco tempo, né? Vai tirar o Gabigol? Como é que ele vai olhar, sei lá, para os atletas, sabendo que ele estava naquela posição? E aí ele também é muito claro nessa resposta. Ele fala, olha, em alguns momentos eu vou ter, sim, de desagradar esses jogadores. Mas não é a pessoa, Felipe Luiz, é o treinador, ou seja... Ele já mostrou que ele vai chegar ali para colocar o que ele acha que é o melhor, sem pensar em amizade, sem pensar no que acontecia há 2 anos, quando ele era jogador e amigos desses caras, né? Isso. Ele tem isso claro, não significa que será fácil, né? É a chamada classe de 2019. Gerson, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e o Felipe Luiz, hoje treinador. São jogadores fundamentais para o Flamengo ainda. E ele vai precisar mudar essa relação. Muda tudo. Muda a forma de falar, muda a maneira de abordar cada jogador. Um treinador não deve necessariamente se preocupar como um colega, como um parceiro de vestiário, se preocupa com os seus companheiros. Eu não estou dizendo que ele tem que ser distante como técnico, mas existem treinadores tops no mundo hoje que nem no vestiário entram. Que entendem que o vestiário é o ambiente dos jogadores, não é deles. Eles têm uma outra sala e eles se encontram do lado de fora. Nessas comissões técnicas existem pessoas, existem auxiliares que frequentam o vestiário e fazem esse trabalho. Não sei como o Felipe Luiz vai tratar essa questão, mesmo porque o jogador brasileiro ele é diferente, ele precisa de uma proximidade maior. E é engraçado que quando esse jogador brasileiro está fora do Brasil, ele não precisa disso. Quando ele está aqui, ele precisa. Então, é muito uma coisa do ambiente também. E acho que, fundamentalmente, tem uma grande diferença, né? Esses jogadores fazem parte de uma época que é lembrada com saudade até hoje, e eles foram erguidos pelo trabalho que eles fizeram e por aquilo que conquistaram a um posto de ídolos e de representantes dessa época. Então, o Jorge Jesus, por exemplo, que eu acabei de citar, ele não precisou lidar com isso. Quando ele os conheceu, esses jogadores ainda iam fazer um monte de coisas com a camisa do Flamengo, né? Até depois que o Jesus saiu, porque o Flamengo continuou ganhando títulos.
Mas o Felipe Luiz tem que administrar esses símbolos também. Não são apenas jogadores de futebol. Eu estava até caçando aqui, porque tem uma declaração do Felipe Luiz que para mim é muito interessante sobre o Gabigol, e eu não queria jogar para você, Mari, tirando alguma vírgula do que ele disse. Ele fala assim: eu vou fazer de tudo que está ao meu alcance para recuperar o melhor nível dele, o alto nível dele, o alto rendimento que ele tem e que já teve. E assim que ele começar a falar no campo e começar a ser o Gabriel que eu conheci, com certeza ele irá recuperar os minutos e tal. Ele abraça, ele acolhe, mas ele deixa claro que não é aquele Gabigol. Então, logo que ele falou isso, aquela sensação de que ele vai chegar, tá aqui o colete de titular, vai lá e joga, não é bem assim. Você leu dessa forma também? Como é que você viu a forma como ele se referiu ao Gabigol? Pouco provável que ele brigaria com a realidade, né? O Felipe Luiz, assim, ele tá num outro posto agora, muito profissional. E ele está acompanhando. Ele vê que o Gabriel não desempenha mais da maneira como já desempenhou. A gente sempre pontua aqui, o dia a dia conta muito. Então, né, a nossa capacidade de leitura e de comentário é muito restrito ao que a gente vê nas partidas, e o que a gente tem ali de declarações. Mas o dia a dia vai contar muito. Então, como que é o Gabriel no dia a dia? Nos treinos ele tem desempenhado? Nos treinos ele tem correspondido? Era uma questão com o Tite mesmo? Ou, de fato, ele está abaixo também, ou inclusive nos treinamentos? Então, falei aqui ontem, né, que para mim uma das principais missões de quem for treinar o Gabriel a partir de agora é de recuperá-lo. Por tudo que ele já fez, por ser um jogador jovem, por ainda ter essa possibilidade de alguns anos em alto nível ainda na carreira. E o Felipe Luiz, acho que ele entende esse papel, né? Não só por já atuar com o Gabriel, saber do potencial dele, ver o que o Gabriel já entregou para o Flamengo, mas ele lida com a realidade. Hoje, ele não é esse jogador, mas ele vai trabalhar para que ele volte a ser. A gente já tem aqui, inclusive, uma provável escalação do Felipe Luiz, inclusive o pessoal do GE deu primeiro, confirmado também pela nossa redação, André. E aí, esse seria o provável time, tá? Ele já deu a entender ali que o Gabigol não seria mesmo titular, eu acho que até para tirar um pouco dessa polêmica, né, do momento. Bom, Rossi, Wesley, Léo Ortiz como zagueiro, Léo Pereira e Alexandro. Então, aí estão também no banco. Eric de la Cruz, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, o Plata e o... Gostei. Acho que em relação ao que o Flamengo tem hoje, a gente não pode esquecer que não é porque trocou a comissão técnica que os jogadores que estavam indisponíveis há tanto tempo vão aparecer de uma hora para outra, né? Tem muita gente fora, tem muita gente que não pode jogar, não pode ser escalado. Eu acho que dentro do que o Flamengo pode oferecer hoje como equipe, se é que essa vai ser, né, a equipe do Flamengo para iniciar o jogo com o Corinthians, é um time muito forte, muito capaz, muito perigoso, tem muito talento nessa equipe aí. E aquilo, né, quando troca-se o treinador, existe um efeito imediato, que dura aí, de acordo com quem estuda esse tema, mais ou menos meia dúzia de jogos em que muita coisa positiva acontece, somente por causa dessa mudança. Depois a curva vai mudando um pouco. Mas é um time que preocupa todo mundo e preocupará o Corinthians também. Essa provável escalação tem como mudança mais significativa esse recuo do Ortiz para a zaga, a saída do Fabrício Bruno. Sim. Eu acho que é interessante a gente debater isso, Mari, tanto do ponto de vista da movimentação dos que ficam, como a saída do Fabrício Bruno, jogador que pegou seleção esse ano, por exemplo. Com certeza. E num determinado momento da temporada, a gente não pode deixar de esquecer, né? O Campeonato Carioca, o Flamengo passou sem levar gols, assim. Foi uma coisa impressionante, uma sequência muito boa dentro do contexto de estadual, é bem verdade. Mas num determinado momento foi uma dupla muito sólida de Fabrício Bruno e Léo Pereira. Agora, o Felipe ele já deixou muito claro que ele tem as suas preferências de jogo e o atleta que vai se adaptar nisso. Eu estou muito curiosa para saber se realmente passa por essa qualidade de saída de jogo a presença do Léo Ortiz, se ele consegue segurar um pouco mais algum lateral para fazer essa saída de 3 e o Léo Ortiz ter um pouco mais de liberdade para avançar. Então, tudo isso a gente vai conseguir ver no campo. Mas realmente chama atenção se vai ser uma preferência dele por conta da qualidade ou desse diferencial que tem o zagueiro pro Fabrício Bruno. Vamos falar a gente está falando do Flamengo, já falamos da questão fora de campo, trazendo o Corinthians que chegou ao Rio de Janeiro. Temos imagens, olha lá, chegada do Corinthians ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. A gente tem aquele famoso momento dos jogadores deixando
o busão, André Ramalho passou por ali, Corinthians que tenta... Vamos combinar, ninguém imaginava o Corinthians chegando depois do que foi o primeiro semestre, gente, que foi os primeiros 8 meses do ano. Estamos falando de uma mudança que tem um mês e que está aí chegando para enfrentar o Flamengo numa situação que não é visto como um azarão, que é visto, talvez muitos coloquem o Flamengo como um favorito, mas se colocarem é pela mudança do técnico e se coloca 55-45. A gente já vai falar muito da questão do jogo, mas você acompanhando ao vivo aqui no Sport Center a chegada do Corinthians ao Rio de Janeiro para o primeiro jogo nesta quarta-feira das semifinais da Copa do Brasil. Olha só, olha o Neneca aí. O Corinthians vai ter que pagar, hein? A gente já vai falar sobre o tema, mas... Já que a gente tá vendo o Hugo Souza... Que time, hein? Valeu, Neneca! Um dos destaques do Corinthians nessa temporada, mas para ter o jogador, o Corinthians vai ter de desembolsar R$500 milhão. Ele está emprestado ao Corinthians pelo rubro-negro carioca e apesar do alto valor, ninguém tem dúvida, o Hugo realmente hoje, ele vale a pena. A gente mostra agora, numa reportagem do Vladimir Bianchini, as cobranças, o que o Hugo Souza deixou para trás, das cobranças da Gávea, agora para o bom momento no Corinthians. Esse lance foi um divisor de águas na vida do goleiro Hugo Souza. As pessoas depois dali me rotular, isso me marcou e me machucou porque foi uma falha que parece que apagou tudo, sabe? Efetivo. Ele sabe que tem um jogador que não está desempenhando bem e que conseguiu criar quase que uma rixa pessoal com o chefe dele, que é o presidente do clube. Uhum. Ele não vai perder para isso, cara. Na hora que é eu ou você, ele não tem nenhum perfil de que morre abraçado. Nós estamos falando de um cara que, ao contrário daquele bom mocismo do Tite, não tem problema nenhum de dizer que marcou o Messi dando porrada nele. E eu acho muito legal isso. Porque é um personagem um pouco mais genuíno, né? Então eu acho que assim, ele não vai perder para isso, não. Ele é muito promissor, né? O Felipe, ele tem todas as características de se tornar um grande treinador, mas isso ainda é uma dúvida. Nós vamos começar a ter um início de resposta amanhã, 21h45, Maracanã, Flamengo e Corinthians. Agora, falso 9, o Gabigol se deu bem nessa história, hein, rapaz? Porque por entrevistas anteriores de Felipe Luiz, falando de Gabriel Barbosa, e pela declaração dele hoje na coletiva, que dará o máximo para recuperar o melhor de Gabigol, eu não tenho a menor dúvida que ele conta com o Gabigol. E não me surpreenderei se ele for titular do Felipe Luiz. Eu acho que o meu entendimento da entrevista, João, ele foi um pouco diferente. O que você acha? Na parte que ele foi questionado, ele falou: vou fazer o meu melhor para tirar o máximo dele, para tirar o máximo do Carlinhos, para tirar o máximo do Bruno Henrique, tirar o máximo de quem estiver em campo. Então eu achei que ele deu até uma esvaziada na resposta. Eu não duvido que o Gabriel vá jogar. O que eu entendi da resposta dele é o seguinte: quando ele jogar, e aí sim, diferente do que o Tite fez, que o Tite não mexia no sistema para o Gabriel entrar, e muitas vezes, não agora no final, mas muitas vezes não era o sistema adequado para ele, mas ele falou, não, quando o Gabriel entrar, no meu entendimento, quando o Gabriel entrar, ele vai estar num contexto que ele tem que entregar. Sim. Assim como quando o Carlinhos entrar, ele vai estar no contexto para ele. Quando o Bruno entrar, ele vai estar no contexto para ele. Eu não sei não, tá? A diferença agora, na minha avaliação, é que o Gabigol tem um cara como treinador que o admira como jogador e que conta com ele. E que provavelmente ele é uma prioridade. Porque com o Tite, desde sempre, desde tempos de seleção brasileira e tal, sempre ficou muito claro que o Gabriel não era a sua prioridade. Mas o Gabigol tem que voltar a jogar, né? O Gabigol tem que voltar a melhorar o rendimento, porque realmente é algo assustador o que a gente vê no futebol de Gabriel Barbosa
de um ano e alguns meses para cá, né, ô Falso 9? É isso, e assim, eu confesso que eu tô indo contra a corrente nisso aí, e eu vou ficar surpreso se a escalação amanhã sair com o Gabigol titular. Opa! Eu vou Você ficar acha que ele surpreso. fica no banco, é? Para começar, pelo menos, ele vai ter chance. Mas eu acho que ele começa no banco. Não vejo ele E por fazer que você grandes acha que ele começa mudanças. no banco, hein? Até para respeitar os processos, porque o cara não vinha sendo titular. Quem vinha sendo titular eram outros jogadores. Se ele chega passando o Gabriel na frente, ele está dando uma mensagem meio que reafirmando um certo favoritismo, né? Então, quando você entra para gerir um grupo onde não só o Gabriel é amigo dele, como todo o grupo, né? 21 atletas do grupo jogaram com ele. Ele, se for fazer isso por um, ele vai ter que fazer por vários. Então, ele vai botar o Davi Luiz também, que é irmão dele, quase. Então, assim, não acho, não, sabe? Sim. Tem a situação também de uma necessidade, digamos, né? Porque o Flamengo perdeu o Pedro e o Flamengo tem ali Carlinhos, Gabigol, Bruno Henrique tem jogado por ali também, né? Isso também tem que entrar nesse contexto, né, o Falso 9? Sem dúvida. Quando a gente for para análise, eu vou te mostrar que talvez ele jogue sem nenhum, tá? Ele vinha fazendo no Sub-20. É porque o Sub-20 não é a escalação do Mundial. A escalação do Mundial foi com o Gonçalves baixando para jogar o Mundial. Foi um time muito mexido para aquele jogo. O Schola já não vinha mais jogando, já tinha subido. O próprio Lohan, quando baixou, cara, assim, a impressão que eu tive vendo os jogos é que o Felipe não se deu muito bem com o Lohan. O próprio Matheus Gonçalves, quando baixou isso, fez com que ele mexesse no posicionamento do Alacian, que é o centroavante. Mas ele tem feito uma dinâmica de falso 9 lá, com o Guilherme, que é o camisa 10 do time, é o Arrascaeta dele, jogando de falso 9, saindo da referência e baixando, e o centroavante do time jogando aberto, que é o Alacian, que no caso poderia ser o Bruno Henrique. De um lado um destro, do outro lado um canhoto. Não duvido dele fazer isso com o Bruno Henrique e Plata, colocando o Arrascaeta lá de falso 9. Seria a forma como, vamos lá, eu não tenho licença A como ele tem, não sou técnico, né? Não tenho a experiência que ele tem no futebol, mas se eu fosse escalar o Flamengo sem o Pedro, eu ia colocar o Arrascaeta como esse falso 9 e o Bruno Henrique de um lado e o Plata do outro. Eu não duvido que ele faça isso, tá? Não sei se amanhã, mas não duvido. Há uma expectativa enorme pela primeira escalação de Felipe Luiz. Será que vai vazar? Será que aqueles companheiros que antecipam a escalação e, na maioria das vezes, eles acabam acertando, eles vão dizer, mas há realmente essa expectativa. Vale lembrar o seguinte, importante lembrança aqui que eu vi no chat, muito obrigado à galera que está participando, e obrigado às 2.352 pessoas que estão aqui. Vocês são um deboche, dê aí o seu like, se inscreva no canal Fala João Guilherme e se inscreva também no canal do Falso 9. Qual é o seu canal mesmo, Falso 9? Dá um recado aí para a galera, por favor. youtube.com/falso9 por extenso e o número 2, assim como está aqui na minha arroba, youtube.com/isso aqui, tá? Isso aqui que está aqui. Isso aí. Barra isso aqui que está aqui. Luiz, baseado no que ele fez no Sub-17 e no Sub-20. Falso 9, por favor, fique à vontade aí. Já projetei aí. Coloquei. Vamos lá. O Felipe Luiz, ele fala abertamente que uma das grandes inspirações dele é o Jorge Jesus. Ele basicamente fala que quem transformou ele num campeão foi o Simeone, mas o melhor técnico da carreira dele foi o Jorge Jesus em termos táticos e tudo mais. E uma coisa que ele realmente honra, tá? Ele realmente honra bastante esse legado do JJ,
é em fazer uma marcação alta muito voraz, tá? Muito voraz. E diferente do Tite, ele é um cara adepto a encaixes mais individuais, a jogar marcando com referências individuais, especialmente esses caras que ficam na frente da saída de bola. Então aqui o Olympiacos está saindo com 3 e o Flamengo sobe 3, né? Tem um quarto aqui que está sendo vigiado também pelo Gonçalves aqui em cima. Mas os principais jogadores que ele vai marcar são esses caras do jogo por dentro. E vai marcar individual sempre, tá? Sempre. Esses caras do jogo por dentro que estão de costas. Esses jogadores laterais, como está aqui o Schola, como está aqui o Gonçalves, a missão deles é fechar o passe para fora. Para quê? Para que o jogador seja obrigado a jogar por dentro. E jogando por dentro, ele faz essa marcação por dentro. Então, é um estilo bastante agressivo de marcação que lembra o JJ e lembra também o Sampaoli, tá? Que também fazia isso em vários jogos. E isso a gente vê em todos os jogos. Aqui o Fortaleza, fazendo um parênteses aqui, João, impressionante o Lion, tá? O time, você vê o Sub-20 do Fortaleza jogar, parece que você está vendo o time do Vojvoda. Que legal. Eles acompanham o esquema tático do time titular. E se o time principal mudar numa temporada... Nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal. Vou deixar os créditos aqui, direitos autorais para o Fala João Guilherme. Estará aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aí. Comentarista do YouTube aí. Fala João Guilherme.